Flor da Silva, Patrícia Camargo, Paula Luiz, Rosane Andreola, Rosemary Casagrande, Rosilei, Sabrina Mussato, Simone de Paula, Vinícius Pagno, Viviane Branco. Então, são esses que até o momento que estão participando, estas e estes, que até o momento estão participando da nossa oficina. Alguns são meus alunos, outros podem ter sido meus alunos e outros poderão futuramente ser alunos. Nós podemos compartilhar de uma trilha de aprendizado. Este é um momento de grande alegria para nós discutirmos a pedagogia da morte. Aqui nós temos a Giovanni Agostini, que está falando da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ceci Sá de Brito. E nesta tarde nós vamos refletir a espiritualidade e a pedagogia da morte em tempos de pandemia e pós-pandemia. Por que tempos de pandemia e pós-pandemia? Porque nós não sabemos, não é algo horizontal que num determinado momento acabe a pandemia e vai ser pós-pandemia. Então, é um processo de transição. Inicialmente, gostaria de me apresentar e, posteriormente, passar a palavra ao professor Dr. Carlos Roberto Sabe, que fará sua apresentação e as considerações iniciais da nossa fala. Meu nome é Geraldo Antônio da Rosa, sou doutor em Teologia, Religião e Educação, pós-doutorado em Humanidades na escola pela Universidade Carlos III, na Espanha. E trabalho como docente do programa de pós-graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Já fui professor na UFS durante um semestre, na UFS de Vacaria. Vacaria é o meu caminho, porque frequentemente eu estou em Santa Catarina. Adoro muito essa região e é uma grande alegria e satisfação estar com vocês. Neste momento, eu passo a palavra ao meu parceiro desse trabalho, Dr. Carlos Roberto Sabe. Boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação que eu recebi o convite do professor Geraldo, motivo pelo qual eu quero agradecer a ele, em especial a Daniela e, enfim, a todos os responsáveis e organizadores deste evento. Eu sou egresso do programa de pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, fiz meu doutorado em cotutela com a Universidade Autônoma de Madrid, onde eu tive a oportunidade de, por um ano, de estar junto ao professor Agustin de la Herrán Gascon, que é o autor da pedagogia radical e inclusiva, que é o assunto inicial para contextualizar, muito em particular, a morte e a finitude, tratando neste evento, então, o tema sob a ótica da pedagogia, ou seja, a pedagogia da morte, em que, na sequência, o professor Geraldo irá complementar abordando os aspectos da espiritualidade que envolvem toda a temática proposta para a tarde de hoje. Eu vou iniciar aqui a apresentação de alguns slides para me ajudar aqui a expor o tema para vocês.
Vamos ver aqui. Ok. Já está aparecendo aí, né? Perfeitamente. Beleza. Então, na verdade, então, esse tema da pedagogia da morte está inserida dentro do trabalho desenvolvido pelo professor Eran Gascon, denominado Pedagogia Radical e Inclusiva, que nada mais é que uma proposta de um sistema pedagógico para a busca de uma ampla consciência. Como vocês podem presumir, é uma proposta extremamente ousada, né? Pois ela pretende revolucionar todo o sistema pedagógico praticado em nosso planeta. Ela parte de alguns princípios onde é preciso destacar o egocentrismo do ser humano, né? Onde ele, consciente ou inconscientemente, se acha um pouco o centro de tudo, né? E onde nós temos aí as origens desse egocentrismo, o que nós poderíamos dizer hoje se tratar de um estado primitivo. Vocês estão enxergando aí a apresentação, continuem enxergando, né? Alguém invadiu a apresentação e agora ela voltou para a primeira página. Mas pode continuar, Carlos. Não, então eu acho que eu vou ter que sair e retornar aqui. Não, não foi problema teu. Mas a tela está aparecendo aí para todo Está mundo? aparecendo. Diz ali na tela o ser humano é Sim, egocêntrico? sim, sim. Ok. Então, nas origens do egocentrismo, eu vou falando aqui e vou passando as telas. Qualquer coisa, vocês prendam o grito aí se eventualmente tiver algum E problema. creio, Carlos, que o pessoal deve ir anotando o nome no chat. E se tiver alguma pergunta, a gente vai controlando aqui. E, embora seria interessante nós deixarmos os minutos finais, os 30 minutos ou 30, 40 minutos, para nós estabelecermos uma conversa. Pode continuar, por favor. Perfeito. Então, dentro das origens do egocentrismo, nós fazendo uma viagem a um ponto futuro onde se imagina que o ser humano possa se desenvolver, nós poderíamos nos classificar como estando num estado primitivo na atualidade. Né? Outra questão básica aí é que não sabe que nada sabe. Nós não temos exatamente essa noção, muito embora isso já foi descoberto por Sócrates, né, com a sua máxima socrática que só sei que nada sei, né, que aliás tem um filme no YouTube, a gente encontra um filme em italiano que conta a história da vida de Sócrates, pelo menos boa parte dela, onde Sócrates resolveu fazer uma pesquisa para descobrir quem era, dentre os notáveis e pressupostas pessoas inteligentes, quem seria a mais inteligente. E isso ele fez durante um bom tempo, então pesquisando, entrevistando as pessoas, até que, passado um bom tempo, ele deu por encerrada a pesquisa e ele acabou concluindo que, no fim, ele, Sócrates, era o mais inteligente. Porque ele, ao menos, era a única pessoa, dentre todos os entrevistados, que sabia que não sabia de nada.
me parece ser ou se não a maior descoberta do ser humano em todos os tempos, e que é uma perspectiva a mais salutar para qualquer tipo de pesquisa que vá se fazer. Partir desse ponto, ter a noção exata, né, do que nós somos e de que nada sabemos. Outra questão, ainda dentro desse contexto, é que a maioria dos debates acontece no senso comum, e esses, sob o aspecto científico, pedagógico, são improdutivos, pois falta exatamente esse caráter científico, fundamentos adequados, né? E a outra questão é sobre o nosso sistema educativo atual, onde se constata que os processos educativos formam precariamente. O trabalho do professor Eran Gascon aponta para uma proposta voltada aos processos educativos a partir de pressupostos de uma pedagogia radical e inclusiva. Essa pedagogia radical e inclusiva não é um sistema pedagógico alternativo, há que se esclarecer muito bem isso. Ela é, isso sim, uma alternativa para uma ampla atualização do nosso sistema pedagógico. Ela foi, então, teorizada por Eran Gascon, como eu citei, e tem, fundamentalmente, o foco na consciência do ser, ou seja, uma amplitude absoluta, né, plena, diferentemente do que se pratica hoje. Ela propõe ações profundas dentro dos pressupostos de uma radicalidade inclusiva no fazer educacional. Essa radicalidade que o professor Eran Gascon defende e se utiliza, né, para apresentar o seu trabalho, diz no sentido de que a radicalidade é no sentido de mostrar que, numa metáfora, que a pedagogia tradicional ela é representada por uma árvore, a imagem de uma árvore. E a pedagogia radical e inclusiva é mostrada a árvore e todas as suas raízes. Esta é a diferença, numa metáfora, entre a pedagogia tradicional e a pedagogia proposta pela pedagogia radical e inclusiva, que basicamente, para nós apresentarmos a sua estruturação e constituição e entrarmos no tema propriamente dito da conferência de hoje, ela se trata de uma ampla e profunda pesquisa desenvolvida há praticamente 30 anos, continua sendo trabalhada e certamente será até os últimos dias pelo pedagogo doutor Agustín de la Herrán Gascon, que é professor lá na Universidade Autônoma de Madrid. Ela é considerada como um novo e revolucionário paradigma para a educação em todos os níveis, desde lá o ensino fundamental até o ensino superior para todo o nosso planeta. Foi construída sob os mais rigorosos fundamentos pedagógicos e científicos, partindo do conhecimento tradicional que se originou na Grécia e em todos os demais conhecimentos que seguiram no Ocidente, como nós bem sabemos. Porém, e aí está um grande diferencial, agregando também o conhecimento produzido no Oriente, que até então, inexplicavelmente, não está agregado. Não é somente na pedagogia que nós a conhecemos aqui no Brasil. Em todo o mundo, em todo o Ocidente, o conhecimento produzido no Oriente foi esquecido, foi ignorado,
uma coisa que absolutamente já começa por aí, né, um grande absurdo em termos pedagógicos, né, já que, pelo método científico, nós devemos abarcar todo o conhecimento possível e imaginável, né, ainda mais se tratando de processos educativos. A pedagogia radical inclusiva parte de 4 principais problemas. O primeiro é que a educação atual não educa plenamente. O segundo é a confusão que é feita com a doutrinação, um problema bem comum e inerente ao próprio ser humano. O terceiro é que a escola responde apenas às demandas sociais e nem todas as necessidades educativas são atendidas, já que uma parte delas a sociedade não as demanda. Aí, aqui nós temos a atuação do mercado fortemente, né, tentando comandar direta ou indiretamente as ações educativas, na medida em que tenta centralizar as suas ações para aprimorar o próprio mercado. Porém, nós, como pedagogos ou amantes da pedagogia, sabemos muito bem que o ser humano compreende questões muito superiores e muito além do próprio mercado, né? A vida é infinitamente superior. E como não tratar disso de forma pedagógica? Como não inserir todas essas questões além do mercado nos processos educativos? E o quarto problema é que a educação tradicional, portanto, pelo que a gente já falou, é periférica e muito superficial. A partir desses problemas, se observa que os currículos da educação tradicional estão compostos de 2 dimensões, como todos nós sabemos, mas apenas para relembrar, contextualizar e citar aqui, vamos comentar sobre ele, que é bidimensional, né, isto é, disciplinar mais transversal, ou baseado em necessidades demandadas. A primeira dimensão é a denominada de disciplinar, composta das disciplinas tradicionais que estudamos, português, matemáticas, enfim, essas coisas. E a segunda é a transversal, que é composta de outros temas, como, por exemplo, a educação ambiental, a educação para a paz, etc. Numa imagem gráfica, nós teremos aqui, então, a dimensão disciplinar e a dimensão transversal. Né? Essas 2 dimensões do currículo tradicional definem, como qualquer outra dimensão, um plano. Ora, em um plano, por definição, não tem profundidade, obviamente. Os temas transversais são expressões substantivas da educação em valores. Por sua vez, os radicais, que veremos na sequência, eles são verbais, casuais, mal conectados com a educação mais consciente. A proposta da pedagogia radical inclusiva é inserir, então, uma terceira dimensão onde estariam situados os temas radicais a partir da consciência e onde se situaria a profundidade. Então, numa imagem gráfica, nós temos aqui a proposta do currículo em 3 dimensões, contemplando, então, a profundidade que o nosso currículo tradicional não tem, com a inserção dessa terceira dimensão radical. Então, parte da dimensão disciplinar, a dimensão transversal
e a novidade é a dimensão radical. Sendo que, então, a dimensão radical ela é formada por um conjunto de temas radicais que são ou que foram escolhidos e que falaremos um pouco mais na sequência. Antes de nos aprofundarmos um pouco nos temas radicais, só para dar uma ideia, porque sobre a pedagogia radical inclusiva, porque ela não é só composta de temas radicais, mas e sim de uma reestruturação de todos os seus conceitos, né? Abarcando tudo que já existe, mas incluindo os da cultura oriental, aonde nós teremos aqui nessa imagem à esquerda os fundamentos da didática radical e inclusiva, aonde nós temos na base da pirâmide aí a investigação, a inovação, a renovação e a autoformação, os quais os três elevam para a consciência. Já na imagem à direita, nós temos os construtos radicais e inclusivos para a formação, onde já é uma pirâmide de 4 pontas, nós temos aí nas suas bases a consciência, a maturidade, a evolução da humanidade e o egocentrismo, que são elementos desassociáveis do ser humano e que podem ser trabalhados, nos levar para um estado de autoconhecimento. Voltando aos temas radicais estabelecidos para se chegar à consciência, é preciso dizer que salientar, como foi dito, de que é onde se situa a profundidade, e é através de duas classes de temas radicais, uma com temas indesejáveis e outra com temas desejáveis. Todos esses temas são importantes e devem ser trabalhados. A pedagogia radical inclusiva adota critérios específicos e rigorosos para determinar se um tema pode ser incluído como um tema radical a ser desenvolvido ou não. Há um checklist para isso, né? Dentre esses critérios incluídos nesse checklist, o que mais me chamou a atenção foi o fato de que o tema, para ser considerado radical, ele não pode estar sendo cuidado por algum setor da sociedade. Em termos de desenvolvimento do ser humano, podemos falar, por exemplo, do perdão, que é algo extraordinário em termos de desenvolvimento pessoal, muito embora a imensa dificuldade que temos, né? Por exemplo, se alguém matar um filho nosso, qual é a nossa capacidade de perdoar o assassino? Muito difícil, mas a partir do momento que se atinge esse estágio de perdão, a gente se liberta do trauma e pode continuar seguindo a vida sem esse trauma, né, nos atrapalhando e nos cuidando e nos desviando, né, dos nossos mais nobres princípios. Então, esse tema, eu perguntei para o professor Agostinho por que ele não estaria inserido como um tema radical, dado a sua importância. Ele concordou plenamente comigo, a sua importância, mas ele disse que o perdão ele é amplamente cuidado pelos mais diversos setores da sociedade, muito em especial pela própria igreja. Então ele não atenderia o checklist de temas que não estão sendo cuidados, né? Então vejam bem a preocupação do trabalho de Eran Gascon,
melhor dizendo, no sentido de que buscar elementos a serem desenvolvidos fundamentais e importantes e ausentes na nossa pedagogia. Alguns exemplos de temas radicais, indesejados, isto é, malquistos, e que estão enraizados no ego humano, para serem trabalhados, nós teremos aí o doutrinamento, né, algo que acontece no dia a dia, em todos os momentos da nossa vida, né? A dualidade, elemento também básico dessa nossa dimensão humana, o egocentrismo humano, uma própria enfermidade educativa, né? Só para dar um exemplo, quando a gente quer dar um exemplo bom, a gente usa o termo humanidade, ó, tem que ser mais humano, né? Mas quem diz que os outros seres vivos não são tão bons ou melhores do que o próprio ser humano? Então é esse egocentrismo que Herano Gascon classifica como enfermidade educativa. O estado condicionado também é outra questão, né, que nós vivemos diuturnamente sendo condicionados pelos mais diversos setores da vida, da sociedade. A nossa estupidez, a nossa tolice, né, que também poderíamos, num voo a um ponto futuro, dizer que é um estado primitivo e que talvez no futuro possamos imaginar, então, uma ausência dessa característica. A ignorância, que nós já falamos antes, né? Só sei que nada sei. A imaturidade generalizada da humanidade, então é essa condição de evolução, temos muito espaço ainda a seguir. A miopia, a nossa incapacidade de enxergar o todo, né? Podemos dizer que toda a certeza é carregada de uma dose generosa da ilusão da verdade, né? O raciocínio parcial, que é fruto das nossas limitações como ser humano, e alguns exemplos de temas radicais desejados, que também estão enraizados no nosso estado de consciência e que devem ser, ou deveriam ser trabalhados, estaria aí como alguns exemplos aí, o amor, a autoconsciência, que é um estágio evolutivo, né? O autoconhecimento também pode ser considerado como um estágio evolutivo, a consciência, a ampliação dela, ao menos, né? Buscar o descondicionamento, a educação pré-natal, já com amplas bases científicas a serem trabalhadas, o ensinamento de mestres despertos, a humanidade, a humildade, a linguagem universal. Vejam quanto tempo a pedagogia universal precisa despender, e o ser humano precisa despender para aprender inúmeras linguagens, né? Enquanto nós poderíamos simplificar e ter uma só. Sem falar de outras inúmeras questões que envolvem o problema das inúmeras linguagens, né? Milhares, na verdade, linguagens que existem na atualidade. A meditação, um elemento que aos poucos, agora, finalmente,
depois de mais de 1000 anos tratada com muita eficiência e eficácia no Oriente, começa a ser olhado até por algumas universidades, em alguns cursos, especificamente no Brasil, enfim, no Ocidente como um todo. A morte e finitude, que é o tema que iremos se aprofundar a partir da sequência, e o vazio. Ainda, só para dar uma ideia, contextualizar aqui nas fases da formação da pedagogia radical inclusiva de Eran Gascon, nós temos aqui essa pirâmide, onde nós começamos lá embaixo, lá, a primeira fase da formação, que seria a identificação, que é a fase que nós usamos hoje na formação, né? É a fase de aprendizado. A segunda fase é nós nos libertarmos desse pensamento, né? Ou desse conhecimento, melhor dizendo, desenvolvendo o espírito crítico e tudo mais. Depois acontece ao natural uma reidentificação, um reposicionamento do que foi obtido na identificação e construído com a desidentificação. E aonde, na próxima fase, nós chegamos a um autoconhecimento que não muitos conseguem atingir, para depois atingir, então, aí a plena iluminação, que é o vazio. Essa sim, então, raras pessoas, raros seres humanos conseguiram atingir. Mas essas são as fases da formação proposta por Eran Gascon. Muito bem. Vamos falar então sobre a morte e finitude, que é um dos temas radicais da pedagogia radical e inclusiva. Falar sobre a morte, a proposta hoje é conversar sobre a pedagogia da morte, como isso podemos inserir dentro dos processos educativos. Outras questões aqui, poderíamos se perguntar o que seria a morte para cada um de nós. Como explicar para uma criança sobre a morte? E na educação, como ocorre a discussão com a morte com os alunos? Enfim, nós temos aqui um autor, Verdu. Ele disse que o que acontece quando as escolas não nos dizem uma única palavra sobre o significado de sofrimento, quando eles nem sequer pensam em fazer algum comentário sobre a morte, o que nos espera? E ele acrescenta: o ensinamento sem morte é a morte absoluta de ensinar, porque não tentar o que mais importa desqualifica qualquer instituição sobre o conhecimento. Já o Eran Gascon, que escreveu junto com outro autor, aqui, o Selva, eles dizem que se a vida é um desastre, por que tanta ênfase em educar para a vida? Terá que se educar para mudar quase tudo e fazer isso para melhorar vida e a morte. Os adultos, aí eles citam Osho, nunca receberam um método para enfrentar a morte. A sociedade lhe preparou para a vida, mas ninguém ensinou a estar preparado para a morte. A obviedade de se estudar pela morte parte do princípio de que é uma das raras, se não a mais absoluta verdade ou realidade que cada um que nasce terá que enfrentar. Outras coisas dependem da vida, dos contextos e tudo mais. Porém, a morte, nenhum de nós fugirá dela. Então, como não estudá-la? Como não ter presente? Como ter ela como algo que possa e deva nos assombrar totalmente?
Os autores continuam dizendo aqui que precisam tanto da educação para a morte como para a vida. A educação para a morte poderia ser um desses temas essenciais e inexistentes da educação. Não somente a mudança climática deve inflamar o alarme do bom senso. Infelizmente, as mudanças mais desejadas são geralmente periféricas. Dizem ainda os autores que eles acreditam que não é já tempo de se perguntar como isso pode ser possível, mas sim, isso não é uma realidade formativa? Bem, isso fazendo como se a morte não existisse, transferida para o âmbito pessoal, é um comportamento típico de adolescente. E ainda assim contradiz o fato de que a criança de 3 anos e 8 meses, elas sabem que todos os seres vivos morrem em algum momento. Ainda, segundo os autores, embora o filho dessa idade não possa entender que o golpe da morte é sempre inesperado e irreversível e que pode lhe interessar, esse fato está indicando que muito em breve uma capacidade autoformativa que nem a sociedade não detecta, nem a educação tem retomado normalmente. Concluem que, além disso, o tabu social da morte é refletida em escola como um tabu profissional. Um dos seus indicadores é a sua ausência quase total em projetos educacionais e currículos de estágios nas escolas. Enfim, nós vivemos como se fôssemos imortais. A realidade da efemeridade é completamente ausente da nossa vida, ou quase toda, né? A morte é somente tratada como uma tragédia, não que não seja, mas o único sinônimo que nós temos presente, por não termos uma cultura adequada sobre o assunto, é de que ela é uma tragédia, apenas. As primeiras orientações para a morte, para uma didática da morte, seria ter uma didática curricular que atravesse todas as áreas de conhecimento, que seja uma questão radical voltada para uma educação da consciência do ser humano, que a aprendizagem de conteúdos da ciência evolucionária estejam presentes nesses currículos. É preciso desaprender os medos, preconceitos, mitos e ritos em torno da morte e reaprender de modo consciente sobre uma adequada orientação para a vida. Outras orientações poderiam se citar como lidar com a perda perto da criança ou do adolescente, aplicável tudo isso a pais e professores, desenvolvimento de todos, enfim, agentes educacionais envoltos nos processos da educação, o uso de planejamento e fundamentação máxima, o desenvolvimento a partir da necessidade, experiência e elaboração da criança e um tutor responsável pela orientação. Alguns princípios para a educação para a morte que Heran, Gascon e Selva nos oferecem. Nós temos aqui o princípio da coerência e exemplaridade. Acima de tudo, ensinar é ser ensinado. Parece um imperativo que foi refletido e amadurecido. Isso nos traz, além da prática reflexiva, e nos leva à indagação e à autocrítica como uma mudança interna incluída. Desde esse princípio, a comunicação didática se encaixa como um processo de autoformação e crescimento de todos.
Um segundo princípio seria o da interiorização e evolução humana, que seria educar para a interiorização, que é fazer desde sua indagação para o seu crescimento pessoal e cooperar na melhoria da humanidade da qual faz parte. Um terceiro princípio de Heran, Gascon e Selva seria o princípio de aconchego e clareza para a qualidade. A criança não precisa ser enganada. As crianças sabem sobre a morte e nos pedem clareza. O quarto princípio seria o princípio da evitação da falta de respeito através da doutrinação. Doutrinar é instruir de acordo com uma doutrina, um programa de padrão mental, que pode ser aprendido pela percepção ou por descoberta induzida. Cometeremos menos erros enquanto educar para a morte se nossas premissas não vierem daquelas certezas onde, por angústia ou por estética, a razão é disfarçada. Aqui nós temos agora o quinto princípio, onde os autores colocam que o princípio da naturalidade e respeito didático para descobertas e elaborações da criança e do adolescente, seguindo-o de trás. Isso pode ser feito de modo a ser protagonista, crítico e criativo de sua pesquisa na vida, não respondendo ao que ele não pede, não tapando seus ouvidos. O sexto princípio é o início da dúvida e da autoconstrução. A dúvida, como disse Russell, é uma qualidade de conhecimento. Sua educação exige educar para que tudo que pode colocá-lo em função de um pensamento próprio, falível e mutável. O sétimo princípio é o princípio da dúvida e adequação. Cada opção parcial tem o imperativo pedagógico de respeito ao direito à diversidade, dependendo de um progressivo aprendizado para ser mais e melhor. Muito bem. O oitavo princípio é o da avaliação formativa global e imediata, onde a educação para a morte é um campo formativo de desenvolvimento lento. Tem que ser visto no contexto da maturidade pessoal, as circunstâncias nos diferentes estágios psíquicos, educacionais e da cultura da criança e escola. As mudanças podem ser variáveis. Em perdas significativas poderiam ter efeitos Guadiana. A observação sensível é crucial. Esse efeito Guadiana é um termo muito utilizado lá pela Espanha e Portugal, pelo menos, que Guadiana é o nome de um rio que tem muitas curvas e que costumam dizer, na tradução aqui entre nós, que acaba não levando a lugar nenhum, ou pelo menos dá essa impressão. Então, esse é o efeito Guadiana. Para finalizar aqui, vamos apresentar alguns recursos didáticos para a educação para a morte. Nós teríamos aí recursos úteis para a educação para a morte, a retirada também do trabalho de Heran, Gascon e outro colaborador aqui, o Cortina, nomes ou denominações da morte, provérbios e provérbios popular, gregarias, dias marcados ou notáveis, mitos, histórias tradicionais e modernas, vídeos, filmes e séries, peças de teatro,
poemas, música, obras musicais, recursos naturais, botânica relacionada, alimentos típicos, símbolos relacionados, obra de arte relacionadas, sequências para a educação infantil, produções de alunos, outros recursos que aportem os alunos, epitáfios memoráveis com bom gosto ou simpáticos, já foi dito, ditos, fatos, trechos, apetrechos, enfim, um glossário com mais de centenas de curiosidades para pensar, histórias selecionadas para crianças e adolescentes de acordo com as idades, objetivos e situações, bibliografia para a formação de professores e educadores, e assim por diante. Essas são algumas ideias que os autores nos oferecem, dentre tantas outras que podem ser incluídas. E dentre algumas diretrizes comuns para a educação para a morte, nós poderíamos ter que, primeiro, a partir do conteúdo educacional de áreas curriculares, enriquecidas com as sessões transversais consensuais. Geraldo, eu estou quase terminando aqui, já vou te passar aí, não? Só para você não se preocupar com o tempo aí. Ok. Segundo, elaborar desde a ideia da morte, melhor que em sua direção, sem aumentar ou precipitar sua presença. Trabalhar a presença de morte sem que se perceba a atenção especial. Estabelecer relação entre as ideias naturalmente, evitar preconceitos, esquemas e muletas pré-determinadas. Aqui, vou conferir o tempo aqui, ainda tenho mais alguns minutinhos, os segundos. O quarto, comunicar-se com a sensibilidade, não com o sentimentalismo ou mesmo insensibilidade. Quinto, buscar desenvolver o sentido reflexivo, crítico, autocrítico e transformador. E diretrizes para posterior à morte, na educação para a própria morte, né? As observações dos autores se prendem no sentido que o planejamento do período de luto no centro de ensino requer a conjunção de vários fatores. Por um lado, informação e coordenação familiar adequada com pai, mãe e parentes. Da mesma forma, uma formação anterior em educação para a morte pela maior parte dos membros da comunidade educacional, propício, melhor dizendo, para a revisão do projeto educativo do centro, estágio curricular de projetos e seus tutoriais de planos de ação, atualização de propostas metodológicas, recursos didáticos, etc. Enfim, de acordo com o exposto, os autores salientam que é relevante não atribuir apenas um propósito defensivo, mas também uma intencionalidade educativa. É conveniente uma revisão e consenso do período, luto e adaptação do seu protocolo de desempenho. Procedimento adaptativo para a situação, para a idade, para o centro e para a cultura da família. Eles recomendam a responsabilidade de delegar responsabilidade, seu desenvolvimento e uma expectativa normalizando como pretensão. E temos também o período de luto, né? Onde eles observam que desde a perspectiva da educação para a morte se pretende que cada professor seja capaz de participar da orientação de seus alunos em suas salas de aula, em todas as situações didáticas, antes e depois da morte, seja isto significativo ou não. Para isso, ele conta com possibilidades metodológicas suficientes. Eles vão concluindo que nossa abordagem formativa favorece, além disso, que cada tutor possa recorrer, quando necessário, a outros profissionais que podem aconselhá-lo convenientemente. Para levá-lo a termo,
nas melhores condições, é desejável que tutores, conselheiros, pais e diretores tenham meditado em educação para a morte e elaborado a sua própria morte, ou que eles comprometeram o caminho através desse caminho tortuoso de sua autoformação. Enfim, de acordo com o exposto, é relevante não atribuir apenas um propósito defensivo, né? Enfim, uma intencionalidade. Para quem quiser se aprofundar sobre o tema, eu tenho um livro aqui, que é O Despertar do Humano, tenho outro aqui sobre os elementos para o descondicionamento humano, e o que trata especificamente sobre a pedagogia radical e inclusiva. E também existe um site específico sobre a pedagogia da morte, é só assunto sobre a pedagogia da morte, que está nesse endereço aí na apresentação e que pode ser consultado livremente por todos. Geraldo, desculpe passar alguns minutinhos, mas enfim, a parte sobre a pedagogia da morte é um assunto bastante extenso, porém a ideia foi dar uma síntese do seu conteúdo, né, e que agora merece ser contextualizado com a questão da espiritualidade, em que você é a autoridade máxima para nos falar sobre isso. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Carlos. Obrigado às secretarias de educação da região dos Campos de Cima da Serra, Vacaria, e os demais municípios que compõem esta região. É uma satisfação estar aqui com vocês. E quando se fala da morte, existe a perda de células ao longo da nossa vida, isso é uma morte. Um namorado que termina com a namorada que termina com o namorado, isso daí pode ser uma morte. A perda de um emprego pode ser uma morte. A perda de uma parte do nosso corpo pode ser ter a característica de uma morte. Então, na vida, nós temos várias perdas que se caracterizam como morte. Mas nós vivemos no momento em que a morte rodeou os quatro cantos, se é que podemos falar, do nosso planeta durante o período da pandemia. E aí, eu vou falar para vocês, nessa perspectiva de uma pedagogia radical, espiritualidade, impossíveis reflexões em tempos de pandemia e pós-pandemia. Eu pensei, como é que eu vou falar para esse povo? Será que eu vou ter que fazer uma performance descendo pela cortina, usando holofotes para fazer algo extraordinário? E eu pensei, eu disse, não, eu vou escrever uma carta. Então, a carta que eu escrevi para vocês é essa. Queridos profissionais da educação de Vacaria e da região dos Campos de Cima da Serra, agradeço o carinho e a gentileza de ter sido convidado para participar desse importante evento e dizer quão grande é a minha satisfação em tentar fazer uma reflexão dessa temática que faz parte da perspectiva radical e inclusiva. E nem sempre a questão da espiritualidade ela ocupa um lugar nos nossos currículos escolares no sentido da formação de um ser humano integral. Falar da importância da espiritualidade nos leva a fazer uma analogia metafórica ao pinheiro brasileiro, árvore nativa dessa região, e com seus frondosos galhos nos remete a uma postura de contínua gratidão ao transcendente. A atual condição enfrentada pela pandemia pode acarretar problemas desagradáveis no corpo humano em relação à saúde física, saúde mental, social e espiritual, a qual, constantemente tratada como máquina,
e refletindo em complicações que nesta questão dualista. E as relações e sociedade demonstram medo e desânimo diante de um cenário atípico e contraditório. Sigmund Bauman, refletindo sobre isso, nos apresenta o conceito de vida líquida, dizendo que, em suma, a vida é líquida, é uma vida precária e vida em condições de incerteza constantes. Contextualizando nesse momento de dúvidas, incertezas, perplexidade vivenciada pela humanidade, Boaventura Sousa Santos, sociólogo português, estimados docentes e estimadas docentes, assim esclarece: a pandemia é uma alegoria. O sentido literal da pandemia, e até hoje de manhã estava vendo a OMS, uma das diretoras da OMS, disse que nós temos que nos preparar para futuras pandemias. Então, o sentido literal da pandemia do coronavírus é um medo caótico, generalizado e a morte sem fronteiras causada por um inimigo invisível. Mas o que ela exprime está muito além disso. Eis alguns sentidos que nela se exprimem. O invisível todo-poderoso tanto pode ser o infinitamente grande, o Deus das religiões do livro, como infinitamente pequeno o vírus. Por sua vez, um professor da Universidade de Israel, um historiador chamado Yuval Harari, ele coloca: na guerra imemorial entre os homens e os patógenos, o fronte percorre o corpo de todos os seres humanos. Se essa linha for cruzada em qualquer lugar do planeta, todos estamos em perigo. Prosseguindo, queridos professores, professoras, profissionais da educação, as inquietações e receio em torno da pandemia suscitaram as mais diversas reações ao redor do mundo. Entre elas, destaca-se o reforço às diferentes formas de espiritualidade, religiosas ou não, para o enfrentamento de questões relativas à morte, à fragilidade física e emocional e ao isolamento social. Da mesma forma, em especial devido ao isolamento social e às implicações econômicas decorrentes da pandemia, diferentes aspectos da convivência humana impactaram as relações sociais, coletivas e interpessoais, com resultados os mais diversos, ora evidenciado e acentuado as dificuldades de relacionamento humano, ora favorecendo as reflexões sobre novas possibilidades de compreensão e organização da vida. Nesse cenário, estimadas professoras e professores, nos propomos a fazer uma abordagem a respeito da temática espiritualidade em possíveis reflexões em tempos de pandemia e de pós-pandemia, não intentando fazer uma reflexão de cunho teológico, mas uma análise a partir das ciências da religião, uma análise científica interdisciplinar acerca do fenômeno religioso. Dentro dessa visão científica amparada pela história, filosofia, antropologia, teologia, psicologia, dentre as ciências auxiliares, existe uma preocupação principal cujo objeto é o fenômeno religioso. É desse lugar que procura estabelecer a nossa reflexão. Percebe-se, portanto, que a espiritualidade encontra-se presente nas mais diversas culturas, nos diferentes recantos do planeta, trilhando nas sendas de conceitos intangíveis e de perguntas que nos provocam incessantemente. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Os impactos dessa pandemia abrangem diversos fatores, como o distanciamento social, dificuldades financeiras, alteração da rotina,
redução do estímulo social, gerando sentimentos ruins como medo, que é um importante estressor, podendo causar também reações de ordem física, emocional, comportamental e cognitiva, como, por exemplo, dor de cabeça, batimentos acelerados, irritabilidade, violência, perda de memória, dentre outros. Isso daí não preciso destacar, todos nós somos testemunhas oculares de que ao nosso redor pessoas tiveram reações, estas que eu estou falando. Portanto, é necessário encontrar estratégias para superar este momento de estresse e de sofrimento. E aí eu busco um psiquiatra, Viktor Frankl, o enfrentamento de sofrimentos como os causados pela atual crise só ocorre por meio da construção de sentido. Viktor Frankl, ele estava no campo de concentração na Alemanha, e lá morreu a mãe, irmãs e etc. E mesmo assim, no caos, ele buscou sentido para continuar vivendo. Então, o que Viktor Frankl nos propõe é a construção de sentido. Dessa forma, a espiritualidade se torna uma importante ferramenta de ressignificação, apontando para a resiliência e esperança. A espiritualidade, compreendida como parte da integralidade do próprio ser humano, tem sido foco de atenção e vem ganhando espaço no cenário da saúde. Eu trabalhei o ano passado numa pós-graduação que tinha 12 médicos, 4 psicólogos e 2 pessoas da área da administração, fazendo uma pós-graduação sobre espiritualidade. Então, ganhei espaços nessas áreas. E aí eu pergunto, qual o espaço que a espiritualidade tem dentro da educação? Nós buscamos formar um ser humano integral. Nós, professores, nos preocupamos com a questão da espiritualidade. Assim, ao considerar esses fatores, surge o questionamento: como a espiritualidade pode contribuir no enfrentamento dos impactos causados pela pandemia do Covid-19? Por que não valorizamos a espiritualidade em nossos contextos educacionais? Como formar um ser humano integral se não colocarmos em evidência a importância da espiritualidade? Eu não sou padre, não sou pastor e nem estou falando desse lugar. Eu sou apenas um professor cheio de defeitos e de erros. A espiritualidade é uma preciosidade na arte de reinventar em tempos pandêmicos, justamente por orientar o ser humano a encontrar sentido até em meio ao sofrimento. Mesmo após a crise, obter sentido para vivências que gera alívio e orgulho por tê-la superado, além de desenvolver a capacidade de resiliência. A espiritualidade vem do latim de spiritualitas, que é em si uma tradução do grego pneuma, que significa espírito. É o ato de ter fé, crenças e valores. Ela não é a mesma coisa que a religião. A religião é um sistema unificado de crenças, práticas relativas às coisas sagradas, relativa ao homem consagrado. A espiritualidade, ela transcende a realidade, buscando, através de questionamentos acerca da existência e de propósito, alcançar a conexão com algo maior que si próprio. Quanto egoísmo nós temos na sociedade, quanto egoísmo nós temos nas nossas escolas.
e que às vezes as pessoas dizem: espelho, espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais inteligente do que eu. Onde está o coletivo de professores? Onde está uma preocupação com aqueles que fazem parte da comunidade escolar? Significar a vida através da espiritualidade faz com que se possa suportar sentimentos debilitantes como a raiva, a ansiedade. Ademais, a espiritualidade é capaz de mobilizar energias e atitudes positivas que têm um potencial ilimitado na promoção da qualidade de vida das pessoas. Vamos fazer os nossos ambientes escolares mais leves. Vamos ser pessoas positivas, energias positivas. Tem gente que você convida, vamos pescar, ele diz: não vai chover. Tem gente que anda nas nossas escolas com a nuvem preta ao redor da sua cabeça. Nada está bom. Como nós vamos formar um ser humano integral? Nós temos que formar a partir de nós. A pandemia da Covid acarretou muitos desafios, mas também trouxe muitas oportunidades, como a de reconstruir o reflorescimento de uma nova humanidade através da transcendência, da solidariedade e da compaixão. Talvez essa pandemia possa nos ensinar a lição de como é importante lembrar nossa humanidade e valorizar cada momento de nossa, vamos pescar assim, cada momento diante da nossa existência temporal e frágil. Quais são as lições que podemos trazer para nós enquanto cidadãos, enquanto profissionais? Há sentido de falar da importância da espiritualidade nas nossas escolas? Não. Tá louco? Esse professor lá de Caxias, nossa, ele tem que ir para Nárnia. Falar de espiritualidade, isso daí é coisa de igreja. Não. Nós precisamos construir uma nova sociedade. Eu não estou mandando vocês subirem e fazerem pregações. Isso daí é de natureza teológica, mas algo que se chama a espiritualidade. Queridos professores e professoras, os tempos modernos, entre outras coisas, caracterizam pelas velocidade, pelos ruídos, pelo consumo e pelo descarte fácil. As relações com as coisas e com as pessoas dominadas pela pressa. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo mais para aquilo. Meu Deus do céu, nós vivemos nessa loucura. As agendas e atividades não raras superam o espaço de que a natureza nos dispõe. Tem que estudar mandarim, tem que estudar japonês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir com curso de dança, etc. Os meios de transporte, a internet e a eletricidade aboliram o tempo e a noite. Nós vemos a questão do Covid, o público e o privado se misturaram. O domingo, o final de semana, para nós professores, de repente já não tem mais. Que quando você está em casa, quando você não está em casa, o final de semana. A prática de alguns mercados e portos de gasolinas aberto 24 horas por dia torna-se uma espécie de metáfora também para as ações dos seres humanos. Daqui a pouco nós temos que ficar 24 horas por dia, tipo um posto de gasolina no supermercado, e ainda nós chegamos até sonhar com os nossos problemas, nós não descolamos deles em nossos sonhos. Estamos permanentemente conectados, submetidos a um bombardeio estridente de notícias, publicidades e apelos. Semelhante correria, como não podia deixar de ser, dispersa e desgasta a nossa atenção.
a pandemia e a consequente quarentena, em pleno tempo, nos impõe a necessidade urgente de resgatar o núcleo da existência. Qual o sentido da vida que nós defendemos tanto durante a pandemia? Ninguém quer morrer. Mas qual é o sentido dessa vida, de continuar vivendo? Para viver correndo, consumindo? Ou tem um sentido maior? Cultivar memória e utopia. Quem não sonha já morreu. E aí o professor que não sonha, ele não pode comemorar o dia do professor no dia 15 de setembro. Ele comemora no dia 2 de novembro. Tem professores que comemoram o dia do professor dia 2 de novembro. Morreram e esqueceram de deitar. Mas não é de Vacaria, nem da região dos Campos de Cima da Serra. É aqui de Caxias do Sul. Qual o núcleo mais íntimo de cada um de nós? Qual o miolo de nossas preocupações e atividades diárias? Será que nós nos comprometemos com o essencial na nossa vida? Por que pressa, ansiedade e busca? Vale iniciar com a máxima quando nos sentimos atropelados pela velocidade dos tempos que formam o sinal em que estamos à procura de nós mesmos. Não nos damos conta, por vezes, o melhor que cada pessoa encontra na sua casa. Quantas pessoas deixam o lar, a família, a vizinhança na tentativa de encontrar o sentido oculto e misterioso de suas vidas? E eu trago aqui os livros de Paulo Coelho, entre outros escritos contemporâneos, expressam bem esse enigma. Alguns personagens correm mundos e fundos atrás de uma razão para continuar a existência. Ao final de tantos caminhos tortuosos, de tantos labirintos desconhecidos e de tantos encontros com frequência, acabam por tropeçar no beco sem saída do desencontro. No meio do redemoinho e da encruzilhada, como mostra Guimarães Rosa, no grande sertão Veredas, surge o convite inesperado para repensar a trajetória e o objetivo que nos propomos, bem como os meios e os fins a serem alcançados. Neste momento e em tais condições, seremos capazes de deixar de lado o que é descartável, para nos ocuparmos unicamente daquilo que é verdadeiro e absoluto. Quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que posso oferecer, do que necessito, que caminho seguir, com quem partilhar os passos e os tropeços, para onde vai a história? Eis que emerge com força redobrada as perguntas fundamentais da existência, aquelas que apontam para o significado oculto e misterioso da vida humana. Em relação ao fenômeno religioso, verificamos que hoje apresentar uma prática religiosa não significa pertencer no sentido de filiação ou, usando o termo de mercado, fidelização. Pertencer esta ou aquela igreja. Verificamos que muitos crentes, o termo crente, empregado, prefere somente para caracterizar quem expressa uma crença e não um tipo de fiel. Transitam entre diversas instituições religiosas e aqueles que se mantêm fiéis a determinada instituição religiosa o fazem porque veem nela uma certa funcionalidade, não porque se sentem devedores de alguma razão hereditária. Bem, frente ao novo cenário do fenômeno religioso do século XXI, proponho tecer estimados educadores e educadoras reflexões acerca da concepção mística e antropológica voltada à espiritualidade. O ser humano possui tendência a ser mais, a sede do transcendente
e esta vocação são experiências vivenciadas pelo ser humano. A vida espiritual, por meio do amor, da verdade, da justiça, da generosidade, valores inerentes ao mundo educacional, creio que deve servir de referenciais para um mundo tão conturbado que vivenciamos. Eu tentei marcar Segundo horário. o espanhol Fernando Riel, o amor autêntico é o que potencia o ser humano e não o reduz. Eu tentei marcar o amor horário, que é dialógico, inclusive, alheio a todo e qualquer exclusivismo e separatismo, o amor que é aberto e não intransigente, o amor que possui todas as bondades, todas as verdades, tudo que é belo, o amor que tem como exigência a felicidade do ser humano, contrário ao egoísmo que acaba com sua própria infelicidade. O ódio e a violência engendram ódio e violência. Acredito que, diante desse contexto que vivenciamos neste momento, não podemos ficar de braços cruzados frente à deteriorização do ser humano e da própria sociedade. Precisamos lutar, me apropriando das pesquisas do Dr. Carlos Sabe, trilhar pelos caminhos dos estados elevados da consciência na direção de educadores despertos que lutam por uma sociedade desperta. E aí a palavra consciência significa conhecer justamente a experiência de que participamos com o nosso espírito da vida espiritual consciencial, com a experiência de verdade, de bondade, de beleza, de justiça e amor. A espiritualidade se expressa em aspectos práticos e concretos da vida social e política. E aí estão destacados os processos de defesa da vida, da justiça social e econômica, dos direitos humanos da terra, da cidadania e da dignidade dos pobres, o domínio da lógica do egoísmo, tanto em esferas macro e sistêmicas, como no cotidiano e na vida pessoal. A espiritualidade gera espaço de consciência social. Alteridade, coexistencialidade, cordialidade, humanização e integração cósmica. Ela é o comportamento da vida, não somente humana, mas de todas as suas diversas formas de manifestação. Tal perspectiva espiritual revela-se imprescindível para o futuro da humanidade e da Terra. Trata-se de uma abertura à sensibilidade com os outros, à cooperação e respeito à vida humana e à natureza, perceber o mundo natural, material e humano como fontes vivas de energia e de responder ao chamado à comunhão entre eles em espiritualidade comunitária e ecológica vital para a sobrevivência da biosfera. Também é necessário compreender que a espiritualidade, como aspecto da vida humana, está intimamente ligado à busca pela transcendência e superação dos limites e ambiguidades da própria vida. Por isso, a concepção de que a ideia de Deus representa também a idealização de uma presença comum a todas as formas de vida que está para além da finitude e da existência da própria vida como o ser humano a conhece. Nesse sentido, a espiritualidade seria o processo de desenvolvimento onde o ser humano se realiza na busca por essa transcendência e superação dos seus próprios limites. Essas reflexões realçam a visão imprescindível para o futuro da humanidade, de uma espiritualidade que seja valorizadora da vida, sensível ao cuidado com a natureza, com os pobres, e diga respeito ao todo, aberta aos mistérios do universo e atenta aos princípios e desafios sociais e políticos que hoje se apresentam ao mundo. O que foi sinalizado revela uma abertura à sensibilidade
com outros e a cooperação a respeito da vida humana e a natureza. Com isso, é possível perceber o mundo natural e material e humano como fonte de energia e caminhar em direção à resposta ao chamado para a comunhão entre eles. A contribuição das diferentes fés, a ecoespiritualidade é fundamental para as dimensões da integração pessoal, comunitária e ecológica, assim como vital para a sobrevivência da biosfera. Ivone Guevara, no texto Religião e a Pandemia do Covid-19, afirma que a situação pandêmica provocada pelo vírus planetário escancarou a frustração ao constatar que aquilo que se desconhece é muito mais do que se conhece. Repetindo, aquilo que se desconhece é muito mais do que o que se conhece. Hoje, por isso, embora cada pessoa busque resposta às suas crenças pessoais, sejam elas sociais, políticas ou religiosas, o sentimento de impotência e de desconhecimento da própria vida e dos rumos futuros da história é generalizado. É como se estivéssemos uma espécie de tribunal da vida. Caminhando para a última parte do nosso trabalho e defendendo a tese de que a espiritualidade pode ser a base para a construção de uma educação integral do século XXI, lanço os seguintes questionamentos. Que professores somos nós? Que caminho percorremos em nossas vidas até chegar a este momento? Qual o sentido da nossa existência? Se estamos defendendo a manutenção da vida nesse planeta e uma vida plena, qual o sentido? Qual o nosso sentido, o sentido de nossas vidas nesse contexto? Amadas e amados, quero direcionar minhas reflexões em torno da categoria espiritualidade. A espiritualidade, por sua vez, é a capacidade de transcender. É uma busca pessoal para entender questões da vida. É transformadora do ser, dá significado à vida e ao sofrimento, dá força de reação, é própria do ser humano e é uma necessidade individual. Pode ser independente da religião e da religiosidade, mas dependendo da fé, que é convicção íntima de acreditar em uma força criadora. A espiritualidade possibilita a mobilização de forças internas e poderosas no sentido de melhorar a qualidade de vida e de saúde, com menos hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, câncer, depressão, alcoolismo, suicídio, uso de drogas, etc. Procurando a qualidade de vida e saúde com entendimento e bem-estar, satisfação, felicidade consigo e com o mundo ao seu redor. O modo como pensamos afeta o funcionamento de nossos genes como reflexo no nosso corpo físico. Quantas vezes as pessoas se estouram pela somatização daquilo que pensam. O pensamento, em especial, a oração e a prece, a meditação, a educação espiritual, prática de caridade e outras formas de energia, podem estimular todo o nosso sistema imunológico. A saúde mental e, como consequência, a física vem do amor. E o amor está ligado intimamente à espiritualidade. A espiritualidade e a religiosidade nos proporcionam a melhor compreensão do ser humano, independente de nossa postura perante o assunto. Enquanto educadores, podemos refletir em nossas práticas cotidianas que a espiritualidade ao mesmo tempo experiencial, psicológico, biológico, sociológico, antropológico, histórico, político, teológico e filosófico.
A espiritualidade precisa ser construída em cada indivíduo, assim como as emoções e os sentimentos. Cada ser possui uma visão particular do mundo e reage de diferentes formas frente às dificuldades e limites do cotidiano e da forma mais ampla. Além da conexão com o sagrado, com o transcendente ou qualquer outra denominação encontrada para demonstrar seu estado de espírito, é através da espiritualidade que o ser humano consegue ter clareza do ambiente em que ele está e de suas vivências, descobrindo os mecanismos que podem auxiliá-los a crescer, bem como diferentes maneiras de resolver os desafios que enfrentam em diversas situações. A espiritualidade pode se manifestar de várias formas. A espiritualidade, como ciência, é a atividade cerebral inata partilhada por todos os homens. É a emoção positiva. Cada qual busca satisfazer aquilo que acredita ser o correto, podendo ser um propósito de vida, uma conexão com o transcendente, uma melhor qualidade de vida, ou próprio autoconhecimento, dentre tantas alternativas. A espiritualidade, professores, professoras, influencia no modo como as pessoas lidam com seus problemas, na sua qualidade de vida. Um exemplo de quanto a espiritualidade é importante na vida do ser humano, de que forma podemos medir, refletir sobre a nossa, é quando recebemos uma notícia ruim, perdemos um emprego, um ente querido, somos sufocados pelos problemas familiares ou recebemos um diagnóstico de alguma doença. Como nós lidamos com isso? Nos aproximamos do transcendente, pedimos ajuda, damos mais sentido à nossa vida, cuidamos mais do nosso corpo, cultivamos pensamentos positivos. Quando nossos sentimentos e emoções estão desequilibrados, quando não praticamos a espiritualidade, podemos então predispor alguns transtornos mentais. A falta de espiritualidade pode ocasionar medo, culpa, incertezas, pensamentos negativos, desestimulação para viver, isolamento, abandono de tratamentos médicos e psicológicos que podem desencadear em depressões, fobias, estresse, transtornos alimentares, dentre outros. E agora, finalizando a nossa conversa. Se a espiritualidade está em nós, está presente em tudo. Desde os pequenos gestos positivos, porque deixamos passar despercebida, então. Por que não incluímos em nosso cotidiano de forma mais significativa? Por que nos acomodamos e nos frustramos tão facilmente? Estimados professores e professoras de Vacaria e dos campos de cima da serra, é necessário preservar e cuidar mais da nossa saúde física e mental. Em muitas situações, os caminhos de resposta estão em nós e não no outro. Aquilo, então, podemos definir como espiritualidade. Aquilo que te faz mais amoroso, compassivo, de compaixão, solidário, mais sensível aos seres humanos.
A religião que faz isso de você, esta é a melhor religião. O Leonardo Boff, ele estava com o Dalai Lama. E ele perguntou para o Dalai Lama qual é a melhor religião. Esperava a resposta do Dalai Lama, que seria o budismo. Aí o Dalai Lama respondeu: a melhor religião é a que te faz melhor enquanto ser humano. Se a tua religião não te faz melhor enquanto ser humano, não tem sentido. Se ela te faz melhor enquanto ser humano, aí tem sentido. Cada um tem que escolher o seu caminho espiritual, onde se sinta mais humano e pleno. Deus está em todos os lugares, finalizando. A espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. Pode a religião produzir essa transformação interior? Pode e não pode. Se ela ficar somente doutrina e não provocar uma transformação interior, ela não produz espiritualidade. Repetindo, a religião, ela pode e não pode te transformar a vida interior. Se ela ficar somente em doutrina e não provocar uma transformação interior, ela não produz espiritualidade. Grande abraço a todos vocês. Agora, nós abrimos para conversar aí. Alguém tiver alguma pergunta, quiser complementar a nossa reflexão, agora vamos fazer uma verdadeira charla. Vamos lá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode escrever as perguntas, se tiverem, eu estou olhando aqui no chat, se tiver alguma pergunta. Se não, é só abrir o microfone e falar. Eu sei que tem gente muito inteligente, com grandes reflexões aí na região dos 10 municípios. Vamos lá, quem quer dar uma palavra? A Giovanni Agostini, a espiritualidade, olha aqui, muito bem, a espiritualidade deve ser uma ferramenta no nosso dia. Concordo plenamente. Porque, e aí, às vezes, eu questiono a respeito de que nas nossas formações nunca se tira um momento, independente da religião. Um dia durante o ano, o pessoal se encontrar consigo próprio. Por que eu me tornei professor? O que eu estou fazendo na minha vida? Eu acho que isso daí é de grande importância. Eu fiz uma experiência muito bem. A Catherine disse que a falta de espiritualidade gera a falta de empatia. E até mesmo, Catherine, uma falta de compaixão. Porque quantas pessoas no universo de nossas escolas e muito interessante, a Viviane coloca, professor, uma vez ouvi que as pessoas tinham medo da morte por causa do purgatório, porque não tinham tempo em vida para serem melhores. Nossa. Eu quero contar a experiência que a questão eu fiz um encontro com os professores. E o meu encontro foi o seguinte: não vai ter conteúdo nesse dia. E aí, a experiência que eu fiz, eram 20 professores. Eu dei uma folha de papel em branco e pedi para que eles desenhassem
a sua trajetória de vida. De cera, então, cada um desenhou. E daí nós fizemos um círculo, eu pedi para cada um apresentar como se fosse o crachá. E apresentasse só o que eles quisessem fazer. E aí, eu disse, não, vai ser um exercício de uma meia hora, máximo 40 minutos, até eles escreverem se apresentar. Foi uma manhã toda. Foi uma reflexão de uma manhã toda. E, de repente, começou a fluir questões pessoais. Eu disse, gente, por favor, o que está acontecendo aqui é algo de muito respeito e muita ética. E foi uma experiência interessante, porque, de repente, nós, professores, às vezes entramos nessa máquina de consumo, de estamos indo, temos que produzir, temos que dar aula, temos que... E nós? E onde fica? Onde fica a Catrine? Onde fica a Viviane? E colocou, ironicamente, que muitas pessoas tinham medo do purgatório, mas não se preocupavam em ser melhores, e a morte por purgatório, e talvez do inferno também, né? E a questão, eu creio que nós temos que parar e nos posicionar. O que nós estamos fazendo? Como é que está o nosso trabalho de professor? Que ser humano que nós estamos formando? Ou quais os pesos que nós estamos carregando nas costas? E também, às vezes, nós carregamos corrente, nós vivemos acorrentado com o nosso passado e carregamos uma carga muito pesada e não jogamos fora. Eu me lembro de um orientando que ele tinha escrito umas 200 páginas, e daí eu contei, ele era orientando doutorado, e ele ia para a Espanha em um determinado momento. E daí eu disse, olha, eu contei a história do filme A Missão, em que um dos atores, ele carregou um peso até chegar quase na missão, e daí os índios vieram, cortaram o peso e jogaram fora. Eu creio que muitas coisas, às vezes, o que nós carregamos, nós temos que jogar fora, é passado, já foi. E concordo plenamente com o que a Catrine colocou aqui, precisamos cuidar da nossa saúde física e mental. Exatamente. Nós não somos físico e mental, nós somos físico e mental. O ser humano é um ser integral. Muito bem, Carlos, algumas considerações e vamos abrindo aí para perguntas, participações. Não, Geraldo, apenas eu queria destacar assim que sobre o aspecto da pedagogia da morte, né, em termos de educação, em termos de processos educativos, o importante é a transformação dessa nossa cultura da morte representar apenas uma tragédia, né? Também é uma tragédia, mas é uma realidade e que nós não temos essa realidade presente na medida em que a gente vive como se fôssemos imortais, né? Então, sobre o aspecto da pedagogia, a morte merece ser tratada e deve estar em nossas vidas, de modo que o momento da morte de entes queridos não se transforme somente em tragédias, né? Na medida em que nós estivermos melhor preparados, né, para essa realidade da vida,
que é a própria morte, né? Depois da morte, aí, de acordo com a religião, de acordo com as crenças pessoais, o que se sucede aí é outro assunto, né? Que absolutamente não tem nada a ver, né, com a pedagogia da morte, né? De fato, podemos supor vários caminhos, né? Que por purgatório ou não purgatório, né? Enfim, eu mesmo vou estar navegando em pós-doutorados até meu último suspiro aí, tratando de várias questões, e uma delas, até a primeira que quero tratar, que já estou elaborando um projeto em cima disso, é sobre a consciência, né? Consciência sobre a ótica assim, do fenômeno da consciência, né? Que poderia ser atribuído um sinônimo de alma, né? Ou até da sua própria imortalidade, partindo da premissa de que nós somos, antes de mais nada, energia. A própria matéria é uma forma de energia. Então, os neurocientistas se dividem aí em questões de definir a consciência como um fenômeno universal, espiritual, qualquer coisa nesse sentido, e outros defendendo ser biológico. Independente de qualquer circunstâncias, o pós-morte, né, é uma coisa que está além desta abordagem necessária dentro da pedagogia, né, que é nós estarmos preparados, né, mais adequadamente para esse acontecimento que é a morte, né? Há culturas que fazem festa no momento da morte, né? É um momento de tentando transformar aquilo num momento de alegria, né? Como é o nascimento, né? Mas na maior parte do mundo é um momento apenas de tragédia, né? E isso é o que merece ser modificado. E a Lucirene, ela colocou, a Juliana Nunes colocou, é muito difícil estarmos preparados para o acontecimento da morte. E aí nós preparamos a Lucirene para quase tudo nessa vida. O que menos preparamos é para a morte, que é a única coisa certa na nossa vida. Então ela faz parte de um processo muito legal, essas reflexões de vocês. Então eu creio que nós podemos ir concluindo por aqui, não havendo mais nada. Nós inicialmente, eu quero agradecer essa oportunidade, foi muito bom estar com esse grupo. Eu não gostaria de estar dessa maneira. Não gostaria de estar dessa maneira porque eu não conheci vocês. Eu não conheci quem é a Ângela Maria, a Cleiva, a Ivonete. Eu não conheci porque, mesmo que vocês abram suas câmeras, a gente vai ficar limitado por uma tela. Então, faço votos de que nós possamos nos encontrar em outros momentos. E eu sei que aí tem secretarias, secretárias e etc. Se vocês precisarem de algum trabalho sobre pedagogia radical e inclusiva, faz parte das nossas pesquisas. Algum município quiser o desafio de um currículo tridimensional, estamos à disposição de fazermos reflexões. Onde tiver 2 ou 3 pessoas que queiram nos escutar, estaremos indo. Não é a quantidade de pessoas,
Se uma segunda pessoa quiser nos escutar, estamos indo. E o nosso trabalho é com a região. O nosso trabalho é um trabalho com a educação básica. Não tem sentido nós estarmos dentro de uma universidade se nós não tivermos um compromisso com a nossa região, do Rio Grande do Sul, onde formos chamados, e também com a educação básica, que vocês nos alimentam aqui dentro da universidade, com as problemáticas, com as temáticas a serem estudadas. Então, de minha parte, muito obrigado, muito obrigado. São momentos marcantes na vida, a gente trabalha em diferentes locais e cada momento é um momento especial. E eu gostaria de dizer para vocês que este momento foi um momento muito especial na minha vida, uma oportunidade ímpar poder estar com vocês. Carlos, os seus finalmente. Eu também queria me aliar ao professor Geraldo, me colocando inteiramente à disposição para falar sobre essas questões que são afetas às nossas pesquisas, até porque eu me aposentei já há algum tempo das minhas atividades profissionais e tenho me dedicado somente à pesquisa. Então faço tudo gratuitamente, com muito amor e carinho, compartilhando ideias, compartilhando pesquisas, discutindo questões envoltas na pedagogia e tentando também promover a pedagogia radical e inclusiva como um grande marco de transformação dos nossos processos educativos, até porque eu acredito que o trabalho é tão brilhante do professor Eran Gascon que se houvesse a designação de um prêmio Nobel para a educação, eu não tenho dúvidas nenhuma que muitas pessoas o mereceriam, mas ninguém mais do que Eran Gascon pelo seu brilhante trabalho. Se a pedagogia radical e inclusiva um dia se estabelecerá como um novo sistema pedagógico ou não, não sei, até porque essa transformação do mundo é muito difícil, né? É difícil as pessoas compreenderem e aceitar, mas a ideia é tão genial que eu acredito que um dia isso irá acontecer e eu, pelo menos a minha parte, eu estarei fazendo. Quero agradecer a paciência de me ouvirem e salientar que foi um prazer muito grande e será toda vez que for chamado para debater essas questões. Parabéns pelo evento, parabéns a todos e obrigado mais uma vez pelo espaço. Olha, tem várias questões aqui colocadas. A Ivonete, a Alexandra, um momento rico de reflexão. A Ivonete Minus, o tema é muito interessante, por mim ficaríamos por muitas horas conversando para poder nos inteirar sobre o assunto e aceitarmos a morte com sabedoria. A Giovanni, obrigado, professor Carlos e Geraldo. A morte é inevitável, por isso simpatia, amor, solidariedade e muita espiritualidade para vivermos com qualidade de vida. Fabiana, eu gostaria de um próximo encontro para reflexões sobre o tema de espiritualidade. Obrigado aos professores, estamos à disposição. Obrigado a Cleiva, disse obrigada, a Lucilene, obrigada, a Juliane, excelente momento de reflexão, parabéns para vocês. E agradecemos e até uma próxima oportunidade. Se alguém quiser conversar, abrir microfone, estamos aí. Caso contrário, vamos tomar o café com bolinho de chuva, né? Café com mistura, que é muito comum na região da Serra. Com esse friozinho, na beira de um fogão a lenha. Não sei se ainda tem pinhão, acho que não tem, só se... Mas
aquele bolinho frito que nossos avós faziam. E a região da Serra faz uma rosca de polvilho também muito gostosa. Obrigado a vocês. Pois é, Carlos, encerramos por aqui. É isso aí. Obrigado, Geraldo.